A economia imediata de energia elétrica é a saída a curto prazo para as crises de água e de energia. É o que dizem especialistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje, mais de 60% da energia elétrica gerada no Brasil vem de usinas hidrelétricas. O uso de fontes alternativas de energia e o reuso da água são algumas propostas para enfrentar a crise. Mas para os especialistas, a solução mais imediata para combater a falta d'água e a consequente crise energética é a economia. A economia da energia e a economia de água. Uma campanha do governo para que a população economize, para sair dessa fase e esperar que com isso se controle o nível dos reservatórios das hidrelétricas que estão baixíssimos. De acordo com os especialistas, 2014 foi um ano de seca, mas esta não deve ser considerada a razão para a atual crise hídrica. Em anos anteriores, a situação da estiagem foi ainda mais severa. Para o setor energético, 2014 teve o 9º pior desempenho desde 1931. É uma crise climática, é uma crise que as Nações Unidas, a ciência do mundo inteiro está dizendo que veio para ficar, que ou a humanidade adota-se medidas muito rigorosas de mudança no seu comportamento em todos os sentidos, ou as gerações seguintes vão pagar um preço muito caro. No estado do Rio, 2 represas que abastecem a região metropolitana da capital já atingiram um volume morto. Com isso, a geração de energia das hidrelétricas foi interrompida. O governador Luiz Fernando Pezão declarou que estuda a possibilidade de dessalinização da água do mar, a exemplo do que já é feito em países como Israel. Estratégia que, para especialistas, pode ainda não ser a ideal. Israel tem uma situação de disponibilidade hídrica que não se compara à nossa. Então, cada país tem que resolver os seus problemas com o que tem na mão. Lá eles têm que fazer dessalinização, reuso da indústria. No Brasil, a gente tem que avaliar isso é necessário, quanto que custa, qual é a alternativa e decidir pelo melhor. E o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu reduzir pela metade os julgamentos de processos contra autoridades. A medida, segundo o tribunal, foi tomada para ajudar na economia de água. E sobre essa chamada crise hídrica, eu vou conversar agora com Carlos Nobre, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele é secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento. Boa noite, Carlos. Boa noite. Pedi ao senhor uma análise dessa crise que o Brasil atravessa. Qual é a origem, qual é o problema? A origem é o déficit de chuvas. Nós estamos tendo, nas principais bacias de geração de energia e também nas bacias de abastecimento de água do Rio de Janeiro e de São Paulo em particular, 2 anos extremamente secos, 2 verões. 2013 e 2014 e agora novamente 2014 e 2015. Se nós lembrarmos que também o ano 2012 e 2013 já choveu abaixo da média no verão, quase que 3 anos de chuvas abaixo da média. Então, é uma sequência de anos de seca. Os últimos 2 períodos de verão estão com chuva cerca de 50% da média histórica. Então, o problema, em função dessa crise de falta de chuvas, ele foi se acumulando e ficando cada vez mais crítico. Para falar de uma origem mais remota, o problema seria o chamado aquecimento global, que estaria mostrando as suas garras, ou não? Uma coisa não tem a ver com a outra? Olha, como o ditado popular diz, uma andorinha não faz verão. Então, um episódio extremo, nós não podemos imediatamente atribuí-lo às mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global. Nós já estamos com 3 verões com chuvas abaixo da média, já são 3 andorinhas. Qualquer cientista climático já fica muito desconfiado. Alguma coisa está mudando. Não é o padrão natural de ter 3 anos em sequência com seca, sendo 2 registraram recordes históricos de déficit hídrico na região sudeste. Então, seria imprudente ao gestor hídrico, ao gestor de recursos hídricos, não considerar a possibilidade que o clima vai mudar no futuro e que ele vai ficar mais volátil, não sempre mais seco. Pode um ano ser muito chuvoso e um outro ano ser muito seco. Agora, de certa forma, desde 2001 se aventa essa possibilidade da água escassear na região sudeste, especialmente no estado de São Paulo. E já se falava da necessidade de se tomar precauções. Em 2009, a própria Sabesp reforçou isso num estudo interno que fez. Não parece ter sido feito o que a própria Sabesp recomendou. Houve um problema de planejamento aí no caminho? Logicamente, aumentar muito a oferta de água é custoso
É demorado, são grandes obras de engenharia e eu acho que faltou olhar a seca de 2013 e 2014 e ver que ela foi muito crítica e não contar que 2014 e 15, é o período que nós estamos agora, de verão, seria abundante, seria normal, seria... Eu acho que se contar com a água que não tinha caído ainda, foi certamente um erro. Agora, dá tempo da gente se recuperar e, enfim, corrigir o problema? Ou isso vai ser mais doloroso do que parece ser Não, até a curto agora? prazo é muito difícil. Nós teríamos que contar com chuvas excepcionalmente abundantes nos 2 meses que ainda temos de estação chuvosa, fevereiro e março. Podem até acontecer muitas chuvas, mas nós não devemos nos fiar. Hoje a situação se tornou tão crítica, principalmente no abastecimento de água para a população, mas também no setor de energia, que nós só podemos contar com a água quando ela chega no reservatório. Não podemos mais contar com as chuvas que poderão vir. Será um ano muito difícil, portanto, a curto prazo, nós temos que economizar muita água e muita energia. Grandes obras, elas dão resultado em 1, 2, 3 anos. Não é? No momento, agora, a economia de energia é a solução, mas é preciso lembrar que 70% da água consumida no país vão para a agricultura. Portanto, muito mais do que o consumidor em casa fechar direitinho a torneira, é preciso racionalizar o uso no campo. Né? Em momentos críticos, quando o uso múltiplo, um reservatório que abastece uma população grande também abastece a agricultura irrigada, a própria lei coloca a prioridade no ser humano e em animais. Então, isso já é natural que se faça desta maneira. Agora, e o governo federal, o que pode fazer e como subsidiar os estados e, enfim, ajudar os estados nessa crise? O governo federal já vem ajudando, né? Tudo que os estados têm solicitado, por exemplo, em São Paulo, uma transposição de bacias do Rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira já foi autorizado. É uma obra que demora algum tempo. E várias outras medidas. O governo federal, no que ele é solicitado a contribuir para resolver essa situação, o governo federal tem dado a sua contribuição. Os cientistas falaram aí na reportagem de uma campanha nacional mais aguda, planejada. E o governo estaria disposto a... Já se pensa nisso? Sem dúvida. Isso foi uma das coisas que faltou no ano passado. Em outros países que enfrentaram crises hídricas similares, a campanha de redução do consumo, a campanha de desperdício zero foi o primeiro elemento. Então, nós temos realmente que recuperar essa capacidade de comunicar o risco à população de forma transparente e a população, pelo menos até a próxima estação chuvosa, outubro, novembro, dezembro, a melhor medida é o uso racional da água e da energia. Muito bem. Nós conversamos com Carlos Nobre, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele é secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento. Carlos, muito obrigado e uma boa noite. Muito obrigado.